Já já a gente pega as ofertas, viu, irmãos? Os dízimos. Irmãos, a gente viu na aula passada, glória a Deus, aleluia, sobre os ensinos de Jesus, que é o que mais interessa a nós, porque Talmidim quer dizer discípulos, amém? Talmide é singular, discípulo. Talmidim, discípulos. Naquela época havia muitos rabinos, muitos mestres. Cada mestre, cada rabino, ele ensinava a Torá, que era as escrituras, o Antigo Testamento, da sua maneira, da sua forma. Cada um tinha uma visão um pouco diferenciada da outra, dependia muito do mestre. Por exemplo, um dizia, o sábado é pecado você trabalhar no sábado. Aí todos diziam, é verdade. Aí um mestre, um rabino dizia, é pecado, mas, vírgula, você pode pegar um tanque de água. Aí o outro dizia, não pode pegar. E assim ia por diante. Vocês estão entendendo? Amém, irmãos? E cada mestre ensinava a oração, como é que devia orar para o Pai. Para o Pai não, ele chamava era de Deus, né? O Todo-Poderoso, o Eterno. Os judeus chamam Deus de Eterno, viu, irmão? Eterno. Tem até Bíblias aí que chamam assim, o Eterno diz. Então, como é? Cada um tinha sua forma. Por isso que os discípulos de Jesus, Talmidim de Jesus, que eram os apóstolos, inicialmente, chegaram para Jesus e disseram, rapaz, nos ensina a orar. Entenderam, né? Como é que o senhor quer que a gente ore? Porque os outros rabinos ensinaram já. Agora nós queremos saber do Senhor, que é o Filho de Deus, que é Deus. Nos ensine a orar. Aí Jesus vem em Mateus 6 e dá aquela explicação extraordinária sobre oração. Então, o mais importante da vida nossa de cristão é seguir a Jesus, o que Jesus ensinou. Vocês concordam comigo? Ou seja, como eu falei, o crente não pode ter achismo. Não, eu acho que é assim. Não, você não é para você achar nada. É para você obedecer a instrução de Deus. A voz de Deus é soberana. O ensino de Deus é soberano sobre as nossas próprias vontades. Nós temos um jeito de interpretar muito estranho. Agora, para interpretar um texto da Bíblia, é necessário todo um contexto. Não é só dizer, eu li isso aqui, olha, olho por olho, dente por dente. Aí Jesus disse que se teu olho faz pecar, arranca-o. Aí pronto, caso por agora eu já arranquei dos dois, Senhor. O que é que eu faço? Tem mais olho? Não tem, né? Ou seja, não é bem assim como interpreta, tem que ver um contexto, o que Jesus realmente quis dizer com aquilo. Toda vez que a gente vai pregar, a gente pega e vê o contexto histórico, qual era a época que estava Jesus falando aquilo na palavra, ou então o apóstolo Paulo ou Pedro, o que estava acontecendo ao redor, o contexto histórico. A gente tem que ver também o contexto cultural da época que ele estava ali, e a gente também tem que ver o contexto teológico, de Gênesis até Apocalipse, para você levar um sermão para vocês ouvirem, sabia? Porque senão haverá contradições e heresias surgirão. Então assim, a Bíblia é muito complexa, séria, não é para qualquer um, tanto que ela é estudada até hoje e interpretada de várias maneiras, e boa parte delas é errônea, infelizmente. Então a doutrina de Jesus se refere ao conjunto de ensinamento que ele mesmo transmitiu durante o ministério dele. E para nós é muito importante. Você acha também importante? Então vamos ver. A gente falou sobre o amor como princípio maior, que ele nos ensinou. A gente viu quarta passada. Ele disse que o maior mandamento que existe é o amor. Se não houver amor, nada adianta. Nada funciona. Não é autêntico. Então, por isso que a Manancial, ela trata muito com amor, mas é um amor, tem que explicar, né? É um amor equilibrado. Porque se não é aquele amor que pode fazer tudo. Quem ama não deixa que o filho faça tudo. É ou não é verdade? Quer que o filho faça o que é certo. Ensina, mesmo que o filho não goste. Mas ele tem que ensinar o certo. Então, como é aqui na Manancial, a gente tem amor? Tem carinho? Tem. Mas na hora da coisa ser mais séria, também.
entendeu? É chamado a atenção também. Para ser pastor na Igreja Manancial da Graça, é necessário que o pastor tenha muito amor, mas que também tenha pulso. Que vai haver decisões que ele vai ter que tomar que serão duras, sérias. Aí um pastor não pode chegar para mim e dizer assim: ah, eu não consigo ser assim. Ah, eu não vou fazer isso não. Ah, não, é que eu não sou desse jeito. Oxe, como assim? Você é pastor. Foi chamado para tomar decisões duras também. Não é só melando, aquele melado não, sabe? Para manter o povo na igreja, aquela coisa toda. Não. Ele nem pode ser um estúpido, um grosso, ele não pode ser essas coisas. Ele tem que ter amor, tem que ter carinho por todos, tem que tratar todos direitinho. Mas também, no momento que houver uma correção, ele tem que chegar junto e dizer: meu irmão, aí não é o caminho. O irmão não pode traçar esse caminho. Nós não cremos dessa maneira, nós não trabalhamos dessa maneira na igreja. Por exemplo, se a Igreja Manancial é uma igreja de amor, ela não é legalista. E tem pessoas que vêm de outras igrejas para Manancial, eu estou falando Manancial as duas, viu, irmão? Que quer impor o legalismo dentro da igreja. Não pode. Aqui não tem esse problema não, graças a Deus. Mas não pode impor. Sabe, não, eu acho que para subir tem que estar com vestido longo. Não, para poder ser isso aqui tem que ser o que. Tem que ser. Não, nós não somos legalistas. Sabe, não dá, não cabe. Ou o irmão, né, entra de acordo com a visão da gente, ou o irmão é apenas um espectador sentado. E por favor, não vá fazer montinho para falar mal da igreja, né? O que é mais ético para a pessoa, pessoal? O que é? Uma pessoa assim que não concorda. Sai, né? Sai na bênção. Eu garanto que a pessoa vai sair na bênção. A gente abençoa, a gente abraça, a gente dá uma lembrancinha. Manda o Tiago Leandro fazer uma lembrancinha assim: foi tão bom ter você conosco, sabe? Tudo a gente faz, mas vai em paz, sabe? Mas não vem perturbar o meio. Por quê? Porque nossa igreja é amorosa, nossa igreja é desprendida desses ritos religiosos, sabe? Dessas coisas que oprimem o homem. É uma igreja para tirar fardo e não botar mais fardo. Mas, vírgula, não deixa de ser uma igreja séria, né? Aqui a gente não apoia a sensualidade. Vocês já cansaram de me ouvir, né? Eu combato, né? Tem pessoas até teve raiva de mim, mas eu tive que falar, porque é a Bíblia. Eu não falo por mim mesmo. E toda vez que eu falo, você pode prestar atenção. Roda, e é pum, tiro e queda. Acontece. Não tem jeito que aconteça. Sabe por quê? Porque é palavra de Deus. A gente não diz em vão, a gente diz para o bem. Certas coisas a gente diz para o bem. Aí a pessoa acha... Então deve haver o quê? Um equilíbrio amoroso, uma igreja amorosa. O pessoal, quando entra, sente a alegria de vocês, sente o acolhimento de vocês, né, e tudo. Aí depois que ele se torna membro, ele precisa, como em toda igreja, seguir, né, o jugo, né, o rabino, né, tem que seguir as normas de Jesus. Aqui a gente não coloca norma de Manancial, a gente coloca normas de Jesus. Tanto que aqui a gente está discutindo cada uma delas para vocês ouvirem. Eu estou tentando gravar. Se prestar, eu vou postar. Se prestar, que às vezes não presta não. Então, tem que amar a Deus de todo o coração, de alma e entendimento. Eu expliquei para vocês o que é isso, não foi? Na quarta passada, né? Ao próximo como a si mesmo. E esse ao próximo como a si mesmo é que é muito difícil. Todos dois é difícil. Amar a Deus antes de qualquer coisa que a gente queira fazer, colocar Deus em primeiro lugar, não é fácil. Porque a gente quer muita coisa que a gente queria que Deus não estivesse nem perto, né? Tem gente que vai orar: seja feita a tua vontade, mas não, Senhor, a tua vontade não faça não, que eu já sei o que o Senhor acha. E eu estou querendo esse caminho aqui, né? Não. Se Deus disser assim, ó, deixe disso, negue a si mesmo, jogue fora isso aqui, você, não dá não, Senhor. Eu sou muito amarrado a essa coisa que eu não vou deixar. Deixe não, Senhor. O Senhor quer o quê? Quer que eu não seja feliz?
né? Aí começa a questionar Deus. Aí não é feita a vontade de Deus. Aí lá na frente a gente vai entender, né, as consequências do que a gente passa. E amar o próximo é difícil. É duro. Quem é casado aqui sabe como é difícil conviver a dois, não é? A irmã... uma pessoa também que voltou para a igreja, né? A irmã Nara, né? Eu disse, Nara, a irmã Nara tá mais bonita e tudo. Qual é o segredo? Ela disse, é porque eu não estou casada, pastor. Eu não tenho marido. Eu disse, eita, realmente, agora você fez eu engolir aqui seco, viu? Que homem faz raiva, né, irmã? Demais, sabe? Eu estou em paz agora, não estou tendo um cara para encher meu saco. Aí tá mais bonita mesmo, né? Então, e o reino de Deus? Ele ensina sobre o reino de Deus. Amém, igreja? Que é um reino que está presente entre nós. Aí eu expliquei para vocês. Nós temos que transmitir esse reino de Deus no trabalho. Quando uma pessoa olha para você e vê que você é exemplar, uma pessoa amorosa, uma pessoa que sabe ouvir, uma pessoa que não se mete em encrenca, uma pessoa que tem um padrão extraordinário, o reino de Deus está naquele local. Amém? Quando a gente está ajudando a comunidade, como a Edna está querendo fazer aí o chá, não sei o que, reunir os... Como é o nome daqueles caras que tira lixo e tudo? Catadores, etc e tal, aquele momento... Recicladores. É o reino de Deus, ou seja, está melhorando o bairro. Está melhorando as pessoas. Quando a igreja estava sendo pintada aqui, o Wesley estava pintando com a Érica, aí os caras perguntavam, qual é essa igreja? É a Manancial. É aquela Manancial do social. Sabia? Ela está lembrada até hoje pelo social que fazia. Sabe? É ótima igreja. Assim, isso é bom, isso é o reino de Deus dentro da comunidade. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu já expliquei isso na aula passada, estou só repassando. Jesus, agora vamos para o ponto 3. Jesus ensinou sobre arrependimento e perdão. Ou seja, Jesus convidava a conversão. Quando uma pessoa queria segui-lo, ele disse, você tem que nascer de novo. O que isso quer dizer? Se arrependam, mudem de vida, nasça de novo, começa a ter um novo modelo de vida. Irmão, conversão sem mudanças não é conversão, não é? Então tem muita gente que passa anos e anos na igreja sem ser convertido na igreja. Por quê? Porque continua com os mesmos hábitos. Ou seja, o pecado continua vivendo. Não, porque quando a gente nasce de novo, o pecado a gente tem repugnância, sabe? A gente não quer mais aquilo não, na nossa vida não. A gente tem nojo, a gente tem uma aversão o pecado. Então Jesus, um dos ensinos de Jesus é o quê? Mude a sua mente. A sua mente agora seja voltada com a minha mente, o que eu ensino, o que eu faço, e o Espírito Santo virá sobre você e fará morada e te ajudará a você fazer o que é certo. Ele vai ser tua ajuda, a tua força, né? Amém? Então, ele também ensina sobre o perdão, ou seja, nós fomos perdoados, precisamos perdoar as pessoas também. Não existe assim relacionamento sem perdão. Não existe ter paz sem perdão. Um casamento, né? Eu tenho um negócio para fazer com os casais. Eu vou colocar um casal de um lado e do outro. E o marido vai colocar, digamos, o número 9. Aqui, ele faz assim, um 9. Ela do outro lado vai ver que número? 6. Aí o marido pergunta, qual é o número que eu estou vendo aí? Ela vai dizer, 6. Eu digo, não, eu estou vendo 9. Qual é o número mesmo? Ela, 6. E você? 9. E aí? Vamos mudar? Agora eu estou vendo 9 e eu estou vendo 6. Você está vendo 9, e eu estou vendo 6. Como é que se resolve isso? Venha cá, vamos ficar juntos os dois aqui. Aí vira um número assim, e agora está vendo o quê? Eu estou vendo 9, eu também estou vendo 9. É porque os dois têm que estar juntos para poder entender um ao outro, ver na mesma ótica do outro, para poder seguir. Legal, né? Essa dinâmica, né? É assim. Oh, Jesus, aí pronto. Não tem nada não, mas é bom que isso vai dar
tanto converseiro, vai dar uma esticada. E que nós devemos perdoar uns aos outros, não apenas 7 vezes, que Pedro, na lei, os judeus diziam 7 tá bom. Não, 3 tá bom. 3 é o número máximo. Não, 7. Não, esse aqui, não. E o Senhor? Jesus, 70 vezes 7, meu amigo. Toda vez que uma pessoa errar, é necessário o perdão. Sem perdão não há convivência, não tem como. Claro, óbvio. Por isso que vocês podem participar, porque às vezes sai mal entendido. Tem casos que a gente perdoa, mas não se associa mais. Um divórcio, né? Tá bom, eu perdoo tudo que você fez comigo. Agora você vai viver sua vida. E eu venho porque não dá certo. Mas eu não tenho mais, não quero ter mágoa de você, não quero nada, mas Deus te abençoe, vive em paz. Porque não há condições de viver juntos. Entendeu, pessoal? Vocês estão entendendo, né? É sócio de uma pessoa, aquela tribulação toda. Aí o sócio quer fazer coisa errada. Não, meu irmão, Deus te abençoe e tudo, mas eu não vou ficar. Entendeu? Vocês estão entendendo agora, pessoal? Porque se a gente ser assim, o pessoal quer dizer que eu vou ter que conviver com isso. Não, Jesus não está dizendo isso. Viu? Porque antes de tudo isso, tem a lei dele, tem os princípios dele. Jesus também ensinou que a gente tem que ter fé. E a fé não é apenas acreditar, mas confiar. Eu preciso confiar. Tantas canções que falam sobre isso, né? Eu tenho que confiar em Deus. O que é fé? Eu confiar. Eu saber que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é generoso, que Ele é tudo, e que Ele se importa comigo e que está cuidando de mim, que vai cuidar de mim, e que eu estou em boas mãos. Eu descanso. Por quê? Porque eu confio. Isso é fé. Porque quando você está muito ansioso, muito inquieto, muito perturbado, não é fé. Você não confia que Deus pode resolver o teu problema. Você não confia que Deus está à frente de sua causa, do seu problema. Lembra de Paulo e Silas? Isso é uma bênção, mano. Só por aqui? Se eu cair, mano. Não, mano, eu tenho medo. Estou igual uma criança. Obrigado, irmão. Eita! Que golada, hein? Obrigado, viu, Henrique? O que é que eu estava dizendo? Oh, glória a Deus. E agora? Para onde eu vou? A fé? Hã? Ah, Paulo e Silas, não era? Você vê, Paulo e Silas, eles entraram na cadeia, não fizeram nada demais, mas só porque eles expulsaram o demônio de uma menina. Aí a menina adivinhava e tudo. Meteram a pé neles. E denunciaram, aí eles foram presos, chicoteados e tudo. Eles entraram todo doídos, amarrados os pés e as mãos, e entraram no pior lugar da cadeia, onde os dejetos caíam sobre eles lá, e eles foram. Mas isso prendeu o coração deles? Não, porque a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, Paulo disse assim: rapaz, eu estou com vontade de cantar. E o Silas: eu estou com vontade de orar. Pois vamos fazer nosso devocional aqui dentro mesmo. Eles estavam libertos por dentro, diga amém, igreja. E começaram a louvar, cantar, até que o que aconteceu? Terremoto lá, menino, que quebrou foi tudo. Glória a Deus. Entendeu, irmãos? O que é fé? Eu descansar e confiar nesse Deus, mesmo que a situação esteja adversa. Mas eu confio, eu descanso, eu durmo em paz. E quando a gente não tem fé, nós não dormimos de noite, tem que tomar um remédio para dormir, se preocupa de manhã, de tarde, de noite. Quando alguém faz raiva a gente, aí voltando aqui, não perdoa, aí fica com aquela pessoa no coração. Não vou para a igreja hoje não, por quê? Porque fulano vai estar lá. Ah, aliás, pessoal, fique sabendo, quando a pessoa for, me avisa que eu visito outra igreja. Tinha um membro em Juazeiro que era assim, toda vez o pastor dizia assim: saiam do seu lugar e vão abraçar seus irmãos, vão dar paz e tudo. Quando era essa hora, ele corria para o banheiro. Aí um dia não deu para ele ir para o banheiro. Aí a pessoa vinha assim, aí ele ia para o outro lado. A pessoa dobrava, ele corria para o outro lado. Aí ficou rodando na igreja para não chegar perto da pessoa.
Aí lá na frente, né, quando Deus libertou ele contou o testemunho, todo mundo riu. Mas que escravidão, ele dizia, eu passava. Que escravidão. Chegava lá, conversava com todo mundo. Quando eu via a pessoa, meu semblante caía, dizia. Sabe? É uma prisão, não é, pessoal? É terrível, né? É muito ruim. Então, quinta coisa que Jesus ensinou também foi essa dignidade. Eu vou mandar para vocês, viu? Quem quiser, tá bom? Eu já mandei para alguns e posso mandar para quem quiser no WhatsApp. A dignidade e o valor do ser humano. Por exemplo, Jesus, maravilhoso, acolheu os pobres. Glória a Deus, aleluia. Hoje tem igrejas, tem sala VIP, né? Os ricos, os poderosos têm um lugar especial para ninguém perturbar. Um lugar chique, né? Enquanto que igreja é para ser o contrário. O pobre se torna rico e o rico se torna pobre. Todos ficam iguais. Sabe, não há privilégio. Aliás, Jesus destaca um grupo de pessoas que a igreja deve se preocupar mais, cuidar mais, valorizar mais. Qual é o grupo? Os pobres, né? Os pobres. Tiago disse, a religião verdadeira é aquele que cuida dos órfãos, né? Das viúvas, dos pobres, os necessitados, os carentes. Porque o pobre já é discriminado em todo canto que vai. Se ele chega na igreja e for discriminado, irmão, isso não é igreja, né? Ele tem que se sentir bem aqui, tem que ter dignidade, tem que se sentir como ser humano importante, como ele é. Não é a classe social que define um homem, e sim o caráter dele, a pessoa dele que define. Amém, igreja? Então, isso que eu estou falando já é prática nossa, hein? Chegar um pobre, abrace. Chegar o visitante, corra todo mundo para falar com eles, né? Que às vezes o pastor precisa dizer, irmãos, fiquem em pé, procura o visitante. Não precisa nem dizer o pastor, vocês mesmos já sabem. Visitante, ele quer ser bem acolhido. Quer ser bem acolhido. Sabe como foi minha conversão? Quando eu, na igreja batista, eu até tirei a foto, né? Postei aí na rede social. Quando eu entrei lá, é domingo de manhã. Eu tenho uma paixão por culto de manhã, né? Quando aqui estiver coberto, eu vou voltar a alguns cultos quinzenal de manhã aqui. Aí, quando eu fui entrar, a igreja era rica, uma igreja legal, uma igreja tradicional lá de Juazeiro. Aí eu olhei lá, todo mundo sentado, não tinha ninguém na portaria. Meu irmão, as pernas minhas tremeram. Eu fiquei assim, não vou entrar não. Aí eu voltei. Aí mamãe católica, com a Bíblia desse tamanho, rezando. Ela disse, mamãe, eu voltei. Mamãe disse, por que você voltou? Eu disse, não, porque eu tive vergonha de entrar. Um povo tudo esquisito lá, sentado, olho tudo sério, tudo mal. Tinha ninguém na porta, eu fiquei todo sem jeito e voltei, com medo. Mamãe, peraí, que conversa é essa? Se arrumou, deixou o rosário dela do lado e disse, vamos lá, pegou pela mão e lá vai eu, ela me deu, mamãe. Aí mamãe chegou lá, mamãe, né, não tem jeito. Mamãe chegou lá e foi logo procurando, entrou, falou para ele, que a senhora aqui, ó, meu filho está aqui, doido para ficar com vocês, tem alguém para ficar ao lado dele? Meu Deus, piorou a minha situação, sabe, aí que eu morri de vergonha, lá veio seminarista, veio, foi tudo. Assim, ela resolveu o problema. Agora, precisava a mamãe fazer isso? É, irmão? Amém? A gente tem que ter uma boa recepção na igreja. Aliás, a gente está falho na recepção, né? A gente precisa consertar, já que é um lugar de conserto na quarta-feira, né? Porque a gente precisa de pessoas se voluntariarem. Não é porque a pessoa, quando entra, ela não pega, por exemplo, visitante, ninguém pega telefone, ninguém pega, sabe? Pegar os dados para poder a gente no WhatsApp ficar, né? Incluindo no grupo das mulheres, incluindo, né? No grupo de aviso e tal, ou então a gente pessoalmente chamando, mandando alguma coisa, assistência, né? Conversar com eles. Aí precisa de mais gente, porque são duas entradas, né? Nós estamos orando, irmãos, e orem. Glória a Deus, aleluia. A gente precisa, a gente está olhando portão daí, porque esse portão pequeno já está dando bom resultado. Nós estamos precisando de fazer logo o portão aí. Urgente esse portão. Porque na hora que abrir mais, a facilidade de entrar vai ser bem maior das pessoas. Parece que entram mais por aqui pela Tenente Queiroz do que pela Hugo Vitor. Por incrível que pareça. Eu não sei por quê.
Não me pergunte, que eu não tenho estatística, né? É o que eu vejo. E como domingo passado foi... É verdade. Eu acho que o povo fica até meio encabulado vendo aquele corredor. Concordo. Amém. Então é por isso, está resolvido, está respondido. Que o pessoal sente mais à vontade aqui. Entra na portinha já morrendo, porque os batentes é grande. Eu mesmo, para descer os batentes, eu já passo direto. Eu já entro lá para a avenida já, né? Então temos que ajeitar tudo aí na frente, ficar bem legal. É como o Adail disse uma vez para mim, lá na casa dele: olha, é um comércio. É como eu disse, um comércio não pode estar um batente grande para o cara entrar. Tem que estar tudo bem fácil para ele entrar no lugar. Igreja é a mesma coisa, né? Tem que facilitar a entrada da pessoa, né? Então a gente já viu um portão aí, tá no preço bom, usado 1.000 e pouco, 1.100 e tanto. Só que ainda precisa o quê, né? Tem cimento, areia, tijolo, né? E aí por aí vai. Entendeu? É um desafio. Tem que subir um muro também. É desafio. É desafio. Mas o retorno para a igreja é extraordinário. É muito bom, né? Então quem tiver um cartão aí bem robusto, por favor, nos procure, né? Eu garanto que a gente paga todo mês, viu? Mas procure rápido, né? Porque a gente olha na OLX, quando olha já vendi. Oh, rapaz, tá uma raiva tão grande, né? Devia não vender, ficar só esperando por a gente o ano todo, né? Mas tudo bem, tá brincando. Então, olhar para os pobres, os pecadores, porque a gente fica logo assim quando né? A gente tem logo uma aversão para gente que é desmantelado, né? E Jesus foi atrás de quem? Dos pecadores. Ele não foi influenciado, ele influenciou. É diferente, né? É diferente. Os doentes. É porque, ó, esse negócio de pecadores. Tem pessoas, eu conheço algumas pessoas assim: ah, pastor, eu estou evangelizando fulano. Não, você não está evangelizando. Você está aderindo ao estilo de vida daquela pessoa. Você mudou. Você não percebe que mudou. Depois que você pegou uma amizade com essa pessoa, que você disse que está evangelizando, que você disse que está cuidando, você mudou. Mal aparece na igreja, né? A vestimenta mudou. Está tudo normal. Quem é que está influenciando quem? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Alguém está influenciando mais do que o outro. Então é o tipo de amizade que eu tenho que ter cuidado. Se eu não consigo influenciar, se eu não consigo, sabe, não ser contaminado, eu tenho que cuidar da minha salvação. Eu tenho que cuidar de mim. Eu não posso, sabe, de jeito nenhum. Olha, se digamos que se eu fosse uma pessoa, nunca experimentei droga na minha vida, mas se eu fosse uma pessoa que tivesse experimentado droga, eu não podia ter uma amizade íntima com um cara que está se drogando todo dia. Entendeu? Saindo com ele nos becos, saindo com ele sei o quê. Vocês estão entendendo ou não? Porque eu ia querer dar uma tragada e acabar com a vontade, porque o pecado é muito atraente. Entendeu? Eu posso ter comunicação, abraçar, conversar e tudo, mas assim, para todo que é canto, tudo para lá e para cá, eu vou acabar caindo. Então eu conheço pessoas que já caíram e não perceberam que mudou a vida da pessoa. A pessoa não é mais a mesma. Ou seja, estão pecadores, vírgula, com alguns cuidados, para não adquirir os hábitos daquela pessoa. Comungar. Comunicação é uma coisa, comunhão é outra coisa. Comunicação é com todo mundo. Comunhão só com aqueles que andam com Deus. Porque se você tem uma comunhão forte com Deus, você adquire mais conhecimento, mais intimidade com Deus, você melhora. Você melhora quando pega uma amizade com uma pessoa sábia, uma pessoa espiritual. Você cresce, irmão. Você aprende. Então, assim, vocês estão notando que tem que ter equilíbrio, pessoal? A gente tenta o máximo possível passar um equilíbrio, né? Para depois não ir para os extremos. Os doentes, pessoas que estão doentes, a gente ter misericórdia, ter amor. Os marginalizados, não encontram, estão à margem, né? Por exemplo, Jesus era um rabino marginalizado. Por que marginalizado? Eita, coisa apertada. Vou tirar a cadeira aqui para ficar melhor. Porque
Jesus nunca participou, ele, de uma faculdade, digamos assim, entre aspas, de rabino, uma escola rabínica. Ele nunca. Autodidata, aprendeu com Deus, porque ele é Deus, diga glória a Deus. Então ele é um rabino marginalizado, você está na margem, né? Não está seguindo aquela linha tradicional, ele vem à parte. Então, mas tem muita gente que está fora da sociedade, está marginalizado. E essas pessoas, a gente, como igreja, precisa que a pessoa comece a ter um norte na vida dela, através da gente. O Espírito Santo habita em nós. Quem está entendendo até agora? Glória a Deus, aleluia. 6. Jesus ensinou sobre o sermão do monte, que todo mundo fala, né? O sermão do monte é conhecido no mundo inteiro. Quem sabe quem foi Gandhi aqui? Gandhi, lá da Índia, vocês nunca ouviram falar dele? Já? Glória a Deus. Chegaram uns missionários para evangelizar ele. Ele disse: olha, Jesus eu conheço. O sermão do monte é o maior sermão que existe no mundo. Agora, eu não conheço e não respeito é a vida de vocês que se dizem no nome dele. Poxa, matou. Sem testemunho não dá, irmão. Por quê? Porque geralmente o crente da maioria das igrejas, eles são o quê? São radicais. Querem ver? Você sabe que o PL é um partido, o Partido Liberal é um partido de a maioria protestante, eles e o republicano. O Partido Republicano é do Edir Macedo, da Universal. E o Partido Liberal também, a maioria são protestantes, pastores e tudo. Mas expulsaram uma funcionária no Piauí só porque ela da Umbanda. Ela fazia o serviço dela direito, mas só porque ia com aquele negócio. Aí disseram assim para ela: você é do mal, sua presença a espírito. Aí começa aquela loucura daqueles crentes exagerados. Aí demitiram a menina. Deu vontade de botar embaixo: processo no rabo deles, sabe? Manda processo. Precisar de testemunha eu vou, você nem sei, mas eu vou, sabe? Pastor testemunhando a favor do macumbeiro, sabe? Porque é um absurdo, irmão, sabe? São intolerantes. Igreja tem esse problema sério de ser intolerante demais. Não respeita a religião de ninguém, né? Quer destruir, não é crente, não é não, vai acabar com... Entre as igrejas se pegam. Eu fui convidado para participar de um café de pastores. Glória a Deus. Eles só vivem me chamando, sabe? Eu nunca vou, não. Eu disse: você me conhece há muitos anos, já sabe, descarregou, que bem. Aí não, que é isso? Vai fazer, é o diabo. Só pode ser o diabo, não está abrindo não, é? Aí o diabo vai para lá, tu fica com um negócio, vai pifando aí, vai dizer que sou eu. Pronto. Aí ele disse: macho, eu não vou não. Tu já me conhece há muitos anos, já sabe de onde eu vim. Tu já sabe minha opinião com essa turma aí, que eu não tenho fé nessa turma, nem um pingo. Eu conheço palma a palma. Eu já vi o que eu vi, eu não confio de jeito nenhum. São falsos, são isso, são aquilo. São prosélitos, são isso aqui, são aquilo mais lá. São arrogantes. A minha igreja tem tantos membros, tá? A minha igreja, sei lá o quê. Nós criamos um estacionamento. Meu irmão, dá um nojo, sabe? Eu passei muitos anos ouvindo essas besteiras. E eu entrava porque era obrigado aí e voltava. Eu entrava e voltava pior, sabe? Eu me aquecia, era com vocês na igreja lá, né? Que eu estava com vocês no dia a dia da igreja, era a minha vida. Mas quando eu chegava perto dos fariseus, aí eu via a máscara lá, aquela, sabe? Aquela soberba, aquelas coisas, aquela falsidade. Glória a Deus, aleluia, não, misericórdia. Aí eu disse: não, macho, eu não quero meter de novo com esse negócio de pastores, não. Eu estou muito bem, eu já tenho meus pastores, meus amigos, já tenho a igreja, e tenho você é a única pessoa que eu ainda considero. Homem, lá vai ter, ó, o pastor aí disse lá, no meio dos pastores, tinha de 2 igrejas. Aí eu disse: a igreja tal
tem umas 50 pessoas minhas lá. Hã? Tem. Proselitismo, chamando. E aquela outra que abriu ali, sim. Tem uma irmã que saiu daqui que só vem chamando o povo. Já tem uns 30 lá, eu acho. Sabe? Eu vou sentar com os caras que nem respeitam a igreja aqui. Que é como essa igreja não existisse. Que não ensina as suas ovelhas a colher os que estão perdidos e não colher das igrejas que estão implantadas, né? Querendo sobreviver. Não. Quero não, mano. Sentar com essa turma, não. Tô contigo. Vamos marcar um dia nós dois, tomar 3 litros de café no shopping. Mas eu e você. Você já me conhece. Eu não tenho máscara nenhuma. O que eu sou, eu digo, eu mostro tudo claramente. Sabe? Ninguém pode dizer nada de mim depois dizer, eu já conheço meu pastor, pode ficar com sua opinião. Sabe? Não precisa você me dizer. Eu já sei quem ele é. Ele é do cangaço lá do Crato. Eu já conheço. Aí então pronto. Aí pronto, ficamos nessa amizade, nesse amor que eu tenho por ele, muito grande, mas é eu e ele. Sabe? Então, cuidado para não interpretarem mal, viu? Vocês aí, a massa tá olhando para mim com meio assim, um amor entre eu e ele, sei lá o que, né, irmão? Tá pegando mal, né? Eita, meu Deus, tá amarrado, em nome de Jesus. Então vamos lá. Então, no Sermão do Monte, ele falou sobre a pureza de coração, não foi? Então vamos pegando para nós. Vamos procurar ter essa pureza de coração. Vamos procurar ter mansidão. Vamos procurar ter misericórdia, que eu já expliquei o que é misericórdia para vocês. Pacificação, que é muito importante, sabe? Você ter paz. Isso não quer dizer que você vai, como eu falei, né? Ó, tal, sabe? Não. Às vezes se tem paz afastado. Se eu sei que a pessoa é contenciosa, encrenqueira, murmuradora, fala mal, eu quero ter paz, irmão. Porque, olha, tem pessoas que quando está conversando com outra, eu já sei, está falando mal de alguma coisa. Aí lá na frente eu pergunto, o que é que fulano estava conversando contigo? Não, que estava reclamando disso, eu já sabia. A pessoa não pode ficar no canto que reclama de tudo. Sabe? Aí o que foi que você disse, a pessoa? Não, fiquei escutando. Não, aproveite, deixa só o pastor falar, não. Diga, meu irmão. Ai, irmão, desarma teu coração. Para de brigar com todo mundo. Para de se encrencar com tudo. Irmão, em nome de Jesus, irmão. Tu é crente, aliás, pois seja nascido de novo, irmão. Faz um novo discipulado. Fica orando para Deus te dar mansidão, para Deus tu não estar atacando todo mundo que vê na frente, para que tu tenha paz. O crente, ele tem paz, sabe? Ele tem a maior paz do mundo, é tranquilo. Às vezes ele prefere perder do que entrar numa guerra sem fim, sabe? Não é assim não, ele não nasceu de novo, irmão. 30 anos de crente, 40 anos de crente, mas não nasceu de novo. Vocês estão entendendo, amém, irmãos? Tenha paz, isso eu aprendi com meus pais. Não nem muito com a igreja não, porque a gente vê a igreja, todo esse povo se brigando, né? Eu aprendi com meus pais, né? De a gente saber entrar no emprego e sair do emprego. Deixar sempre uma porta aberta. Aprendi isso. Aí quando iam se referir a mim no outro emprego, excelente. Pronto. Paz. Ia visitar a antiga empresa, a maior alegria do mundo, com todo mundo. Paz. Mas olha, paz. Né? Quem me conhece, que nem todo mundo me conhece bem, mas quem me conhece sabe quantas vezes eu fui atacado e tenho paz hoje com as pessoas. Continua a paz. Não teve guerra, né? Pessoas são meus amigos hoje. De vez em quando eu recebo comida aí. Né? Pessoa maravilhosa. Converso todo dia. Pessoas que saem da igreja aqui, todo dia eu brinco. Mando porque a gente é da direita, né? Aí manda negócio de Bolsonaro um para o outro, né? Manda outras coisas. Manda também negócio de casal. Que casal o marido apanha, que só a mulher é muito briguenta, né? A gente manda direto, sabe? Coisa. Ou seja, continuou. Sabe? Paz. A gente tem paz. Agora, às vezes não tem condições de ficar na igreja, por quê? Porque não se adaptou à igreja, é normal. Né? Tem uma visão diferente. Às vezes quer pregar prosperidade. A gente não prega prosperidade. Né? Às vezes quer pregar misticismo, né? Agora de 3 rodeadas aqui na igreja. A gente não faz isso. Aí o que é que a gente diz? Irmão, é melhor procurar uma igreja que você se sinta bem. Você se sentindo bem nessa igreja, eu me sinto bem. Porque você está bem.
Porque nós temos café teológico, o irmão nunca quis vir. Nós temos os cultos de ensino, você nunca veio. Só vinha nos domingos. Como é que eu posso lhe dar a oportunidade de pregar? Porque não bate. Aí eu não posso, eu fico desarmado. Então é bom estar numa igreja que você se identifique. Vocês estão entendendo, irmão? Mas na paz, sabe, com amizade até hoje. Eu tenho amizade com um pastor da Gilead até hoje, e ele era da igreja. Fui eu quem ordenei ele pastor. Entendeu? Mas por causa de visão distanciada, eu disse, é melhor você procurar uma igreja que você se identifica. Foi, tá bem aí, até hoje tá ótimo. Entendeu? Somos amigos. Quando ele se formou, pediu para eu fazer um negócio uma prova lá dele, que eu fiz. Na hora. Amém, irmãos? Então, paz, pacificador. Por exemplo, o café teológico, irmão. O café teológico nós paramos, porque a gente notou que os irmãos não aderiram. Não todos os irmãos, né? Mas alguns irmãos, líderes, não aderiram. Eu ficava com vergonha, né? Porque eu chegava e cadê fulano, cadê cicrano? Aí não estava, então, porque não aderiram o café teológico. Aí outra coisa também é porque alguns que estavam vindo, contenciosos, sabe? E fez a cabeça de alguns jovens que estavam vindo e não vieram mais. Estava acontecendo uma coisa estranha. Eu não quero isso, sabe? Eu não me sinto bem com essas coisas, não. Então, siga aí. Pense o que vocês quiserem pensar aí. Eu quero ter paz. Eu estou com 62 anos, né? Eu tenho minha doença, eu tenho tudo. Eu vou ficar em paz. Não quer? Vou fazer o quê? Né? Ficar forçando a barra? Não. Agora, que é bom para a igreja? É. Por quê? Porque toda igreja tem. Não tem o nome café teológico, mas tem a formação de obreiros. Vá na Canaã para você ver. Tudo na linha de baixo do Gessé. É ou não é, Marlene? Né? Marlene não gosta do Gessé, é por isso que eu perguntei. É tudo debaixo da palma da mão dele. Agora vai contra para tu ver. Como tu, dança. Vai na Assembleia de Deus. Né? Como o pastor presidente, o pastor supervisor de campo, é na linha também. Saiu da linha, meu filho, você... Qualquer igreja, resgate, qualquer uma. Toda. Tem igreja aí que para você sair daqui e entrar lá, você passa 3 meses aprendendo lá primeiro, se você vai ser membro de lá. Quem está entendendo? É normal. É normal. Né? Claro que é normal. A Manancial também tem identidade. Né? Já teve isso a gente tem que ter peito. Já teve uma pessoa que veio aqui. Olha só, que se eu fosse um cara mercenário, era outra coisa, viu? Uma pessoa aqui que veio dizimando R$1.000, 500, às vezes 1.000, né? Mas ele veio ele veio com uma visão diferente. Não cito o nome dos pastores, que ele veio com uma visão, porque não é ético, né? Mas veio com uma visão diferente. Quando eu percebi, eu disse, meu irmão, fala o seguinte, eu não quero mais esse estudo que você dê para nós, não. Porque nós já temos uma visão teológica. É confusão, sabe? Se eu for atender isso, nós vamos ter que mudar a visão para essa igreja que você está. Então vamos fazer o seguinte, o amor continua, a relação familiar continua, tudo continua, menos caminhar com a gente, porque é uma visão diferente. Eu teria que chegar para os pastores meus e nós não pensamos mais assim, nós pensamos agora assim. Vocês estão entendendo que a polêmica, a coisa, e nós não pensamos daquele jeito. Então, lindo, palavra bonita, tudo bonito, é de dizimar, ainda botar coisa para ajeitar. Na maior necessidade, não, de jeito nenhum. Prefiro a gente continuar como está, mas com integridade, porque aquilo a gente crê que seja. Porque o nosso evangelho pregado aqui não é para encher a igreja. Eu já disse a vocês 1000 vezes. Nós não pregamos um sistema doutrinário para encher a igreja. Nunca esperem aqui com 3.000 pessoas, 1.000 pessoas. É impossível isso acontecer, a não ser que Deus queira, que aí é outro assunto. Mas nós não temos discurso para levantar multidões.
A gente sabe fazer? Sabe, viu? Manipular a cabeça das pessoas é fácil demais. Bota a campanha para tu ver como as pessoas correm. Já vem de religiões assim, afro e tudo, né? Que aceita. É fácil. Mas para que eu me queimar com Deus só para ter dinheiro, ter uma igreja, prédio próprio e tudo? Eu não vou fazer igreja empresa jamais. Mas os caras não são, os caras são inescrupulosos, viu? Estão nem aí. Muitas igrejas é lavagem de dinheiro. Tem de tudo, irmão. Vocês estão por fora. Mas deixa quieto, né? É uma coisa que Deus vai punir só no dia final. Uns irmãos me perguntam, pastor, por que é que eles fazem tanta coisa tão grande, poderosa, assim, assado, assim, assado, e não acontece nada lá na frente? Não é aqui que vai acontecer. Às vezes acontece, né? Já houve um escândalo aí com aquele grandão aí, de um banco que foi... Está sendo processado, um banco, né? Que parece que tinha ligação, aí começou a correria. Outro que tinha jato, helicóptero e tudo, aí deixou a igreja, o pastor presidente tirou ele, aí ele agora montou outra igreja. Essa esculhambação saindo, sabe, nas notícias dos jornais. Às vezes, né? Aqui mesmo na terra aparece algumas coisas, outros não. Outros não acontecem. E as maiores igrejas evangélicas do Brasil estão sofrendo muito. Está aí um escândalo aí grande aí, infelizmente. Lá em Amazonas e Pará, tem uma família de pastores que dominam a igreja lá. É uma igreja grande aqui do Brasil, uma das maiores igrejas do Brasil. E a mulher se separou, deputada, e ele também, e disse, tá lá, provando que ele era bissexual, fumava aquele charuto eletrônico, né? Cigarro eletrônico, e pegava as vereadoras, tudinho, que podia pegar. Ele é poderosíssimo, salário de 200 mil reais, entendeu? A família toda é aqui, ó. Triscou nessa família, você tá lascado. Então você tem que pensar 1000 vezes. Mas ainda bem que não tem nome, né? É um cara, sabe, irmão, é uma fantasia que eu estou dizendo aqui para vocês. Não tem nome, não tem nada essa pessoa. Mas quando você for para a internet, você vai ver. É direto. Aí outros reclamam que essas igrejas, que é a maior do Brasil, o presidente da igreja ganha 200 mil, sentado numa poltrona parecendo o Papa, domina há sei quantos anos essa igreja, e obreiros, pastores do interior passam necessidade. Tudo que a igreja arrecada leva para a sede deles. Deixa nada, só o principalzinho. A sede domina tudo. E o obreiro lá, com necessidade. Cheio. Essa igreja tem deputado, tem senador, tem tudo.